Olá, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, o podcast apresentado pela Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e estou na companhia de pessoas incríveis mais uma vez. Não tem uma vez nesse podcast aqui que a gente não tá em ótima companhia. Muito honrada, porque eu tô em todos. E vai ser um privilégio, porque no podcast de hoje a gente vai falar com um escritor, um estrategista, um capacitador de líderes, Josué Campanhã. Seja bem-vindo, Josué. Ó, já plantou árvore, escreveu livro, teve filho, neto. Esse Isso. cara já fez Obrigado, alegria estar aqui tudo. com vocês e participar desse bate-papo aqui, muito legal. Legal, Josué. O Josué é um companheiro de... Pra mim, longa data, 6 anos, 7 anos, não, dá mais, acho que dá uns 8 anos não é longa data. Se comparar com o Robson, que é o fundador da Carreira, são 36, né? A gente não tava nem nascido, provavelmente. Não tava nem no mundo. Muita gente que tá ouvindo aqui hoje não tava nem nascido, né? É verdade. Mas legal, o Josué é um companheiro de caminhada também, é um cristão protestante, assim como eu. Se você é ateu, se você tem qualquer outra religião, isso não importa. O bate-papo de hoje aqui, eu acho que ele ultrapassa qualquer tipo de barreira que o homem cria através da religião. Esse não é o ponto, a gente não quer evangelizar ninguém. Mas o papo vai ser muito legal porque dentro, por exemplo, da Bíblia, acho que a gente encontra um formato incrível, formatos incríveis de liderança, né? E não só ali também, Exemplos, né? Exemplos. E o objetivo vai ser isso hoje. A gente quer ouvir muito do Josué, porque ele já fez muita coisa aqui com a Carreira e já fez muita coisa a mais além daqui, obviamente, né? Josué, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Vai ser uma honra bater um papo contigo. Vamos lá. Mais de 17 títulos publicados? Pois é, eu nunca imaginei ser escritor, né? Uhum. Mas depois de alguns anos trabalhando com liderança, que é a minha paixão, surgiu assim naturalmente um dia as pessoas começando a perguntar como é que você faz isso, como é que você faz aquilo e tal, e eu percebi que eu tinha esse lado assim mais prático, né? Mais pragmático. Então esse foi um primeiro fator impulsionador. Aí minha esposa obviamente foi o segundo e mais forte, né? Ela falou, você precisa escrever, e começou a buzinar no meu ouvido, no bom sentido, né? E aí eu falei, bom, vou escrever e vou ver se esse negócio dá certo. Então comecei com o primeiro livro, foi os 50 Segredos para o Líder, né? E daí a coisa foi avançando e algumas pessoas chegaram para mim e sempre falavam isso, né? A coisa é muito prática, você dá exemplos muito práticos e tal. Então, fui me empolgando, não me considero assim o escritor, né? Mas acho que a forma de ajudar as pessoas de uma maneira bem prática, isso é uma coisa que me realiza bastante, né? Legal. O objetivo hoje com esse podcast é a gente plantar uma sementinha. Talvez alguns vão sair sim com alguma coisa escrita, o que eu faço a partir daqui? Mas eu acho que o grande objetivo de convidar o Josué para cá é para que dentro dessa nossa área, remuneração, que ele possa plantar algo aqui dentro dizendo, planejar é bom e ser líder é... Todo mundo, de certa forma, às vezes está à frente de um negócio ou de outro. E como é que você faz isso da melhor forma? Planejamento está em todas as áreas da vida, né? Você tem até uma história bem curiosa, né? De uma experiência numa montadora. Queria muito que você compartilhasse, que acho que é um exemplo muito claro, assim, não só profissional de remuneração, né, que tá ali, precisa lidar com planejamento, né, com isso muito no dia a dia, mas acho que todos os profissionais, inclusive na vida pessoal, já vou dar um spoiler aqui da história que você vai contar. Viu, mas a questão da montadora é uma história aberta, Josué, ou é algo que não pode citar o nome? Não vamos revelar o nome. Vamos revelar o nome. Vamos deixar como montadora. Vocês vão ficar curiosos, porque a gente atende montadora pra caramba, mas assim, o que vai valer é o conhecimento da causa aqui agora. Você quer contar? Pode contar, vamos começar a partir dela. Essa história, na verdade, ajudou a dar lastro, dar base para muitas outras coisas que eu fazia. Eu, além de escrever, gosto de estratégia, de planejamento, de consultoria, etc. E antes de chegar nessa história, eu lembro que eu dei consultoria para uma organização, que a gente fez planos para 10 anos e 6 meses depois o líder daquela organização saiu. E eu fui pesquisar um pouco e descobri que, na verdade, ele não tinha propósito de vida, ele não tinha planos para sua família, etc. Por isso, eu até criei, na época, um tipo de
de um princípio que é os planos da sua empresa nunca vão ser melhores do que os planos da sua vida ou da sua família. E mais ou menos nessa época foi que eu tomei conhecimento num treinamento que eu estava dando da história dessa montadora, que recebeu um novo superintendente, né, vindo da Europa, e ele veio com uma mala com 2 bilhões de euros para investir no Brasil nos próximos anos, e reuniu o time imediato dele, eram 10 diretores, os diretores principais da empresa, foram final de semana maravilhoso pro hotel, etc. Né? Todo mundo achando que ia pois ser... é. E o desafio era assim, vamos fazer o plano estratégico da empresa para os próximos anos. Temos 2 bilhões de euros para investir. Mas a primeira coisa que esse homem pediu foi o plano estratégico da família de cada um daqueles diretores. Eram 10. Ficou todo mundo meio constrangido, já com 15 minutos de reunião, ninguém tinha nada escrito. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos suspender a reunião, vocês têm 24 horas, voltem para o quarto, fiquem lá, escrevam alguma coisa, conversem com a esposa, etc. Né? No dia seguinte voltaram os 10, 5 tinham alguma coisa, provavelmente ligaram desesperado para a esposa. Imagina essa esposa, Meu amor, o que você está pretendendo aí para os nossos próximos anos? Estava lá em casa, não estava esperando nada disso. E aí 5 voltaram com a folha de papel em branco, e ele, muito objetivo, em mais 10 minutos, encerrou a reunião, falou assim, olha, vocês 5 que não têm nada estão demitidos, os outros 5, por favor, aguardem, aperfeiçoem seus planos, mas aguardem, porque eu vou recompor a equipe. A hora que a gente recompor, a gente volta a fazer esse encontro de final de semana para planejar o futuro da montadora. Bom, obviamente um daqueles 5 demitidos protestou, falou, você chama a gente aqui para planejar a empresa e eu sou cobrado pelo plano pessoal ou plano familiar, e porque eu não tenho, eu sou demitido. E a resposta dele foi bem objetiva e bem prática. Ele disse assim, meu amigo, como é que eu vou confiar 2 bilhões de euros para quem não sabe nem o que vai fazer com a sua própria vida ou com a sua família? Nossa, aí foi no... Foi. Foi certeira essa. Mas quando eu ouvi essa história, eu mesmo fiquei também impactado, né? Apesar de a gente já trabalhar isso em casa, eu trabalho o lado pessoal também há muitos anos, etc. Foi aquele momento de você falar, peraí, eu trabalho isso, mas eu estou atualizado com isso? Será que eu continuo sendo eficaz nisso? Né? E eu comecei a fazer o link, né, de todos esses pedacinhos. Comecei a lembrar de várias organizações que eu tinha atuado que não iam para frente porque, na verdade, as pessoas não tinham propósito de vida, senso de missão, etc. E a partir disso eu comecei, então, a desenvolver ferramentas e recursos, etc., para ajudar as pessoas nessa área. Então, eu considero estratégico isso. Esse princípio que eu elaborei lá atrás continua sendo muito vivo hoje. Se você não sabe o que você vai fazer da sua vida ou da sua família, dificilmente você vai executar planos na empresa que vão levar a empresa adiante, etc. Você vai simplesmente ficar marchando no mesmo lugar anos e anos. Né? Há uma dúvida que não quer calar agora, hein? O Josué é coach ou... vocês devem estar ouvindo agora. Eu vou aproveitar logo no começo pra gente esclarecer isso aí, que aí você vai decidir se vai continuar ou não. Eu tenho certeza que vai continuar, porque a explicação agora... Com todo respeito aos coaches, hoje tem milhares, né? Quase todo mundo virou coach, né? Tem a turma séria, tem a turma que é oba-oba, né? Eu já trabalho isso muito antes dessa onda do coach. Então, eu não me considero coach, nunca fiz um curso, conheço os princípios, etc., mas não sou coach, não tenho interesse em ser coach. Eu me considero mais um mentor, que é uma figura centenária, né? Aí, acho que todo mundo conhece a história, ou quem não conhece pode dar uma olhadinha depois lá no Google, você vai entender o que é um mentor. E uma diferença básica que eu faço, dentre tantas que a gente poderia estabelecer, assim, o coach, ele normalmente trabalha bastante objetivo com perguntas. Ele tem o objetivo de tirar você, às vezes até rápido, do estágio que você está para o próximo passo, etc. O mentor é aquele que acompanha uma trajetória, né? Não estou colocando um num nível superior e outro inferior, basicamente é uma diferença, né? O mentor usa muito da experiência, né? Então, a própria história da pessoa que se chamava mentor e que começou a acompanhar vamos dizer assim, um afilhado, ela envolvia a experiência, envolvia uma trajetória de longo prazo.
Então, eu tenho, por exemplo, mentores que já me acompanham há 20 anos. Né? A gente teve períodos intensos de início, 1 ano, assim, se reunindo quase que semanalmente, traçando alguns objetivos. Eu sempre brinco que um dos meus mentores era aquele assim que esticava o elástico. Eu falava, hoje ele não vai me pegar, hoje vai ser aquela conversa tranquila. E quando a gente se reunia, eu sentia assim, o elástico me esticando. É como se ele estivesse me levando para a próxima etapa. Mas ele não estava olhando só a próxima etapa, ele estava olhando o Josué 10 anos à frente, 20 anos à frente, etc. Então, essa é uma diferença básica que eu estabeleço entre o mentor e o coaching. Eu trabalho muito mais a questão da mentoria. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, entender onde elas querem chegar, como eu posso ajudá-las, não só com a experiência, mas com as ferramentas práticas para isso. Brincadeiras à parte, desculpa te incomodar de novo, só queria terminar esse pensamento, porque quando você me contou essa história aí da experiência com a montadora, me lembrei muito disso, né? Porque foi o que te deu o clique, né? Então, é parte, então, da bagagem do mentor ter vários cliques como esse para aumentar o repertório e também conseguir ter mais corpo ali, mais casca para mentorear, acompanhar pessoas e formar, capacitar, né? E é um misto da experiência pessoal com essa experiência que você acumula ao longo da trajetória. Né? A própria consultoria também ajuda muito nisso. Né? Você vê uma situação aqui e você diz, eu já vi isso lá no outro lugar. Não significa que vai ser exatamente igual, mas se você pega os princípios de lá e traz para cá, isso ajuda muito. O mentor faz muito isso. Né? Ele junta coisas que viu, que experimentou, para ajudar aquela pessoa naquela situação específica. Né? Josué, eu sei que alguns desses líderes são americanos, né? Um pessoal que você tem muito contato com eles. Afinal, você vai falar depois de um summit que rola no mundo inteiro, mais de 130 países, né? E o que você percebe, assim, eu vou colocar os americanos, você está muito próximo deles, né? A questão desses dois povos. Óbvio que a gente já viu uma série de questões de um país desenvolvido, o outro nem tanto, né? Você tem desenvolvimento de tecnologia aqui. Essa onda de coach tá aqui, tá lá. E como que os americanos lidam com isso, a questão planejamento? Como é que você vê essa diferença? Se eu colocasse essas duas nações, dá para você dar um paralelo rápido? Tá. Bom, eu vejo que uma diferença básica entre os americanos e nós, inicialmente, é que em qualquer área, seja na indústria, no comércio, nas ONGs, igrejas, escolas, etc., o americano, quando ele tem uma ideia e pensa uma coisa, ele não pensa para aquele local, ele já pensa para o mundo inteiro. Essa é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, convivendo e trabalhando com os americanos. Se você for abrir uma empresa ali na esquina, você já pensa em pôr um nome global. Porque, mesmo que você não leve aquilo para o mundo inteiro depois, mas ele já pensa assim, isso aqui tem que estar em vários lugares. A gente normalmente pensa no bar da esquina e fica nele. Né? É o maior share de mercado possível, é isso que eles querem desde o começo. Exatamente. Agora, para isso acontecer, eu acho que a outra coisa que o americano faz, que a gente não tem esse costume, que está dentro da questão do planejamento, eles criam processos, sistemas, metodologias, escrevem tudo, tem guia para tudo, tem manual para tudo. No início eu ficava às vezes até irritado, porque, sei lá, eu pegava um curso de treinamento, aí o cara fala assim, antes de começar o curso, vire a maçaneta da porta, abra a porta para o lado esquerdo, etc. Mas isso é óbvio, né? É óbvio para mim que tenho, sei lá, mais visão ou habilidade nisso e tal, mas... Sei lá, se o cara que está lá no Piauí vai dar um treinamento debaixo de uma árvore, porque a empresa dele só consegue fazer isso, não é tão óbvio assim. Então, as coisas, a visão global do americano vai para o mundo inteiro porque ele sistematiza aquilo, não depende de uma pessoa, de uma meia dúzia. Ele cria, desde o início, uma mentalidade multiplicadora, que acho que é uma outra coisa que a gente não tem. E essas duas coisas têm a ver diretamente com o planejamento. O que o planejamento faz, em primeiro lugar? Uma visão de longo prazo. Se você não tem uma visão de longo prazo... Eu lembro a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim, Josué, o que você está pensando em fazer os próximos 20 anos da sua vida? Eu disse, eu não tinha pensado nem no mês que vem, quanto mais para 20 anos, mas isso passa sim. E a segunda coisa é, se você quer chegar lá daqui 10 ou 20 anos, você precisa escrever, produzir aquilo, sistematizar aquilo. Você não vai engessar,
mas você tem que criar métodos de tal forma que qualquer pessoa pegue aquilo e fale, nossa, é fácil. Então, para mim, essas são duas características muito marcantes dos americanos em todas as áreas e que estão diretamente relacionadas com o planejamento. Né? Sim. Tem uma coisa interessante, tive a oportunidade agora no final do ano passado, estar lá, mais uma vez, e é legal você ver assim, você vai pedir comida num lugar. O cara ele tem um sistema para seguir. E de repente você é de fora, você não tá acostumado àquele método, aí você faz uma coisa que o cara não tá habituado. Ele fala, o cara trava, né? Aí também, óbvio que não é o lance de... É você entender o conjunto da obra, né? Porque uma vez que você... Isso pra vida, né? Uma vez que você tá dentro de um processo e te disseram que você tira o celular daqui e coloca aqui... Cara, você faz isso, mas você não questiona, né? Você não tem... Não questionar no sentido de falar, eu não concordo se partir para um duelo. Não, mas no sentido de querer entender o todo, né? Eu acho que não é... Aí a gente vai falar muito de liderança, né? O líder não faz isso. O líder não fala para você tirar o celular e colocar do outro e acabou ali, né? Tem um objetivo por isso. E eu acho que se houver uma expansão dessa da mente, aí vai longe, né? Essa questão do planejamento me chama muita atenção que muitas das estratégias de planejamento, né, essas táticas, todas as técnicas de planejamento, são, assim, basicamente muito simples, né? Então, organizar os processos, atividades, né? Desde você separar a sua agenda do Outlook ali nas horas que você precisa determinar para certas atividades, e aí, não deu certo, eu vou então reorganizo tudo, mexo de novo nos horários, ou até metodologias aquelas dos post-its, né? Que tá completo, você tira daqui e cola no outro lado, então... São mecanicamente muito simples, mas é porque o nosso cérebro, acho que ele precisa ainda dessas simplicidades para assimilar e organizar melhor as ideias, né? Então, por isso que os processos, acho que são... Tem duas coisas que eu uso até nos treinamentos que a gente dá, que são muito óbvias, né? Mas às vezes o óbvio é aquilo, né? Você tá tentando ler o que está aqui, você não consegue. Você só consegue se você afasta. O óbvio é assim... O óbvio está na sua frente, você não consegue enxergar, você precisa afastar um pouquinho. Uma delas é um conceito até de um americano, o Stephen Covey, que diz, você precisa saber para o que você disse sim. Porque se você souber para o que você disse sim, é fácil dizer não para o resto. E a nossa grande dificuldade é que nós não conseguimos chegar, às vezes, nesse nível dos americanos, porque a gente é criativo, e a criatividade, ela tem um lado fantástico, mas ela tem um lado... Um pouco bagunçado. Assim, Não, a criatividade faz com que você seja, às vezes, meio autossuficiente. Eu dou conta. Né? Eu conheço N pessoas assim, né? Que são criativas, então eu não preciso planejar, porque vai fluir, né? Vai acontecer e tal. E não é bem assim. Quando a gente olha essa sistematização, né, dos americanos, ou metodologia e tal, eles vão construindo tijolinho a tijolinho. Não significa que não tem criatividade. Né? Eles, obviamente, são, na sua maioria, muito menos criativos do que nós. Nós somos muito mais criativos. Mas eles constroem muito mais do que a gente a longo prazo. A prova é a nação. É uma nação muito mais nova do que a nossa e muito mais adiante. A prova são as indústrias, a tecnologia e vai por aí afora. E a criatividade, às vezes, traz a dificuldade para nós de dizer não, que é uma bomba no planejamento. Né? Eu estou indo para lá, apareceu um negócio novo, você diz sim. Apareceu outro novo, você diz sim, e vai embora. Então, eu lembro que aprendi com um outro americano que foi fundador de uma organização, uma coisa assim, ele já tinha uns 85 anos, e nós sentamos assim para um bate-papo, e eu perguntei para ele, né, Mr. Brown, o nome dele, o que o senhor pode ensinar para a gente que é mais jovem, do alto aí dos seus 85 anos de idade e tal? Ele foi falando umas 3 ou 4 coisas, e uma delas era, saiba dizer não. Aí eu falei, bom, a gente estava numa meia dúzia de brasileiros, eu falei, olha, isso é bem difícil para a gente, né? Como é que o senhor pode ajudar a gente a dizer não? Aí eu nunca mais esqueci a resposta dele. Ele falou assim, não, meu jovem, é uma frase completa, não precisa explicação. Por quê? Você disse sim para alguma coisa. O resto tudo é não. Você é casado. Eu sou casado. Um dia a gente disse sim para uma mulher. E não para todas as outras. Ficaram um monte de mulheres chorando e vice-versa. Deve ter ficado um monte de rapazes, né, que queriam casar com a sua esposa.
O dia que você disse sim para ela, você disse não para todas as outras. O dia que essa resposta mudar, bagunçou tudo. No planejamento é a mesma coisa. Se você disse sim para uma coisa, você disse não para o restante. Né? A hora que essa resposta muda, ou que você começa a tentar conjugar coisas, você bagunça tudo. Isso se aplica no macro da empresa, essa estratégia macro, se aplica no RH, se aplica na área comercial, se aplica em todas as áreas. Né? E se aplica para a sua vida. Por isso que eu tenho trabalhado bastante essa questão do foco. Né? Quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo o foco é aquele. Né? Eu gostei do que você disse, porque a questão da criatividade, o planejamento não anula a criatividade, ele só impulsiona. Nenhum. Exatamente. Porque é bem engraçado, assim, todo mundo, o pessoal que está ouvindo, é bem legal, todo mundo chega, você tem que pensar fora da caixa. Cara, fora da caixa existe o infinito. Então, se você não tem método, se você não tem um plano, cara, a hora que você sai da caixa, eu vou dizer assim, eu quero voltar, porque, cara, eu não sei nem por onde eu começo. E é bem interessante isso, porque para ser criativo, para pensar fora da caixa em qualquer âmbito, o cara chega pro cara de RH e fala assim, você tem que pensar fora da caixa. O cara de benefícios, pensa fora da caixa. Calma, peraí. Empresa, para onde você quer ir? Primeira coisa, propósito, né? O sujeito fala, eu quero ir para cá. Então, se pra cá é tudo prego e martelo, a hora que me derem um guarda-chuva, guarda-chuva não serve. A hora que me derem um leque pra abanar, não, um leque não serve. Me der um martelo, pô, martelo, é isso. E não é questão de restringir, é questão que eu tenho que estar direcionado pra algo, senão tudo vale. Se tudo vale, aí não... Você me fez lembrar de uma história que foi uma das primeiras histórias que eu vivi, né, como profissional. Eu tenho assim, o privilégio de ter trabalhado em todos os setores, né, público, privado, ONG, etc. Então, meu primeiro emprego foi num cartório, né, de registro civil, e meu segundo emprego foi na indústria farmacêutica, no Axê Laboratório Farmacêutico. Eu tinha 17 anos, gostava já de planejar, de organizar e tal, me considerava de alguma forma um pouco criativo, etc. E fui trabalhar exatamente no RH, né? Então, cheguei lá, é assim, naquela época não tinha computador, então tem que bater o carimbo, tem que fazer... Então, aquilo matava assim, a minha criatividade. Falei, nossa, eu vou ficar um ano aqui batendo carimbo, para daí pensar na promoção, etc., né? Até que um dia eu comecei a observar esses dois temas que a gente está falando. Primeiro, não tinha nenhum tipo de planejamento. Todo o RH. Tinha, sim, o básico para aquela época, 40 anos atrás. Segundo, não tinha nenhum tipo de criatividade. Então, me saltou aos olhos o fato de que haviam perdas, né, de remuneração, de horas de trabalho, de uma série de coisas que não eram medidas. Era um problema de planejamento esse, né? E segundo, tinha 30 relatórios diferentes para tentar mapear aquilo, mas nenhum dizia exatamente para onde é que estava indo. Não era a minha área, aquele negócio só passava na minha mão, eu olhava, tinha que entregar, etc. Até que um dia eu resolvi ser criativo e planejado. Eu peguei tudo aquilo, né? Juntei tudo num relatório só, seria uma planilha de Excel hoje, né? Na época não tinha planilha, mas desenhei o negócio ali e tal, e cheguei para o meu chefe, mostrei. Bom, em 2 ou 3 dias aquilo chegou na presidência, né? Eu era lá, 17 anos, recém-contratado, tinha mais 50 no RH, né? Passou uma semana, me chamaram na sala da presidência. Eu já fui assim, vou ser demitido. Acabou. Quando chegou lá, o presidente da empresa falou assim, olha, nós nunca tivemos nada igual assim. Então, a gente queria que você criasse mais isso, né? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma sala separada para você. Aí isso, obviamente, gerou inveja, né? Porque ele me colocou numa posição entre um diretor e o próprio RH. Mas por quê? Não havia planejamento naquele setor especificamente e ninguém tinha sido criativo para pegar todas as informações que passavam à mão e dizer assim, isso aqui pode ser sistematizado desse jeito, isso vai ajudar a economizar, a maximizar o resultado, etc. Então, isso está acessível a qualquer pessoa. Eu tinha 17 anos na época, não tinha faculdade, estava entrando na faculdade, não tinha experiência nenhuma e tal. Se você consegue enxergar além do seu ambiente, se você consegue enxergar um pouquinho adiante das pessoas, você vai usar a sua criatividade e você vai poder criar
processos ou métodos que vão ajudar a sua organização e a sua vida também. Né? Josué, então a missão do podcast é aqui. Precisamos multiplicar esse Josué, garoto. Porque, na verdade, eu acho que é esse o trabalho que você quer mostrar. Você tinha um chefe, né? E é difícil o chefe conseguir dar visão. É difícil o chefe, na palavra, eu quero agora, porque de chefe para líder, acho que tem um abismo. Mas... Nossa, você leu minha cola aqui? Aquelas. Era a minha pergunta que estava aqui na... Mas acho que esse gancho foi excelente, porque como é que multiplica esse Josué? Como é que você pega um time agora e faz um time ser criativo desse jeito, mas mirando para algo? De certa forma, cara, você desbravou um caminho que você não teve um apoio da empresa. Tanto é que você falou, cara, vou ser demitido. Mexi com os caras, deu algum problema. Então, como é, Josué? Para quem tá ouvindo agora, como é que a gente formaria essa outra pessoa? Como é que você vai ser criativo pensando no propósito? Como é que a gente pensa num propósito? Primeira coisa, né? Para onde você vai? O Josué fez um trabalho com a gente na carreira. A carreira fez um planejamento, na época, o planejamento 2018, isso 2013, um planejamento de 5 anos. E nesse planejamento, você trabalhou a parte com a organização e falou assim, agora a gente precisa ver se as pessoas estão mirando para esse mesmo lado. E aí você fez um trabalho individual com toda a consultoria, né? Conta um pouco, é por aí o caminho? O que surgiu depois disso, né? Quais foram, né? Qual foi a pérola que saiu, né, dessa ostra que colocou um grãozinho de areia para machucar ali, né? Conta pra gente. Bom, vamos começar lá pelo influenciador, né? Eu trouxe até uma caneca minha aqui que diz, todo mundo tem influência, né? E dá pra gente fazer uma distinção entre líder e liderança. Eu não conheço ninguém que tenha chegado para mim e dito assim, eu sou um líder. Estou esperando uma oportunidade para assumir. Aliás, é exatamente o contrário. Para qualquer pessoa que eu tenha chegado até hoje, dito, escuta, você quer pensar em liderar? Não, eu não sou um líder. E aí a linha é muito fina entre líder e liderança, mas existe uma distinção. Liderança é influência, e todo mundo tem influência. Então, você pode não ser o líder hoje, o chefe, o diretor, o gerente, etc. Mas você tem influência. Para baixo e para cima. Você pode influenciar os seus líderes, os seus chefes, e você pode influenciar as pessoas que olham para você. Mas para isso, eu diria, é preciso responder uma pergunta, que aí eu conecto com a sua segunda parte aí, que foi o trabalho que a gente fez aqui na carreira e em outras organizações. Por que alguém deveria seguir você? Eu me lembro que quando eu... Só um detalhe, se for me seguir no trânsito aí, não siga, que eu tô sempre perdida. No mundo de Instagram, em que você escolhe seguir tanta gente, por que alguém deveria seguir você? Exatamente. Às vezes eu olho alguns perfis, né, seja no Instagram, no Facebook ou qualquer outro lugar, eu digo assim... Por quê, né? Por que eu vou seguir essa pessoa? Ele só posta besteira, só quer, sei lá, falar coisas que não tem nada a ver, etc. Então, a pessoa que exerce influência, ou a pessoa que realmente quer exercer influência, ela precisa primeiro ter essa pergunta respondida para ela. Por que alguém deveria me seguir? O que eu estou oferecendo para as pessoas que realmente elas vão dizer assim, nossa, vale a pena, tem uma visão aqui, ou tem um propósito, nós estamos indo para algum lugar. Tem uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás que mostra isso. Perguntaram para as pessoas... Quais eram os fatores que mais influenciavam elas a seguirem um líder ou alguém que estava em posição de liderança? A primeira coisa, acho que quase 90%, era integridade. As pessoas querem seguir alguém que seja íntegro. Segundo, visão. Acho que com quase 75%. Ninguém quer seguir alguém que não tenha uma visão de futuro ou que... saiba, pelo menos minimamente, para onde está indo. Então, se a gente aplica isso primeiro para sua vida, família, você precisa dizer para sua família para onde você está indo, né? E ter a conjugação ali, ó, nós queremos chegar junto nesse lugar. Mais ainda na sua organização. Então, por exemplo, aqui na carreira, quando a gente definiu alguns anos atrás, onde a carreira quer chegar daqui 5 anos? Nós estabelecemos alguns alvos em comum, alguns sonhos em comum. Aí, a partir disso, surgiu a segunda pergunta. Bom, todo mundo que está aqui quer chegar no mesmo lugar? E aí eu uso um exemplo bem simples do Jim Collins, né? Num dos livros dele, acho que é o Empresas Feitas para Durar, que ele pergunta exatamente isso. Ele usa exatamente esse exemplo. Ele diz assim,
Se você está num ponto da cidade, vamos pegar São Paulo, por exemplo, você está no aeroporto de Congonhas e você quer chegar no aeroporto de Guarulhos. Bom, tem um ônibus executivo que sai dali e vai para Guarulhos. Ele não para no meio do caminho, ele não pega ninguém, etc. O que o motorista precisa fazer? Primeiro, ele precisa entrar dentro do ônibus, se tem gente lá, e perguntar, todo mundo aqui quer ir para Guarulhos? Sim. Se tem alguém que não, pode descer. E o pessoal que está do lado de fora, quem quer ir para Guarulhos? Né? Ele fecha a porta e vai para o objetivo. Né? Na empresa é mais ou menos isso. Quando a empresa ou a organização define onde ela quer chegar, eu diria assim que é uma lição de casa básica perguntar para todos os colaboradores ou para quem quer se agregar a essa organização se ele quer chegar naquele mesmo lugar. Aí você tem que trabalhar os propósitos de vida de cada um, ajudar, na verdade, cada um a fazer isso. Eu me lembro que em várias organizações que eu trabalhei isso, que eu perguntei, sei lá, por exemplo, qual a sua missão? Eu me lembro que tinha gente que ficava assim 3 minutos olhando para mim ou olhando para o infinito, né? E teve gente que, eu lembro especialmente uma pessoa uma vez que assim, derramou uma lágrima e falou assim, eu tô com quase 40 anos e nunca pensei nisso na vida. Ele simplesmente trabalhava, né? E aquilo descortinou um novo horizonte. Bom, ele descobriu o propósito de vida dele, visão, etc. Aí a segunda pergunta é, bom, isso tem a ver com a organização onde eu tô? Obviamente, isso gera um desconforto, tanto para a pessoa como para a organização. E é por isso que a nossa organização, que chama Envisionário, eu gosto de usar um dos significados da palavra é esse, é incomodar. Então, eu sempre digo numa palestra, num curso, o seguinte, se a gente não incomodar vocês ao final disso aqui, perdemos a viagem. Né? Perfeito. Quando você incomoda a pessoa, ela vai pensar primeiro sobre a perspectiva pessoal e familiar e depois como que eu me engajo aqui. Eu quero chegar no mesmo lugar que os líderes dessa empresa querem chegar. E aí, obviamente, o trabalho se torna prazeroso. A remuneração é importante, sim, mas ela não vai trabalhar só pela remuneração. Na verdade, ela vai sempre arranjar soluções para os problemas que surgem e não simplesmente levar o problema para o chefe. Então, ela passa a usar a influência que ela tem de uma outra forma. E isso foi um pouco do que a gente fez aqui, que eu tenho visto, não só aqui, mas várias organizações crescendo de uma maneira sustentável em todas as áreas, no resultado, na satisfação de trabalho. Eu tive esses dias numa empresa em Pompeia, e conversando com um dos membros do conselho, é uma organização que tem 6.000 colaboradores, né? E essa pessoa que é do conselho é do comitê de RH. Ele foi um dos fundadores do Good Place to Work, né? E ele falou assim, eu estou surpreso com essa organização, porque o índice de satisfação de trabalho aqui chegou a 93%. Eu nunca vi isso em outros lugares, mas porque eles trabalham exatamente coisas desse tipo. Eles têm um processo para ajudar os colaboradores a descobrir propósito de vida, senso de missão, etc., e como isso se alinha com a organização. Isso, novamente, tem a ver com aquilo que eu falei, o foco. Você disse sim para isso e não para o resto. Então, aquilo, obviamente, vai produzir muito mais resultado. E como parte disso, eu acabei, depois de alguns anos, produzindo esse livro, né, esse material, chama O Tempo, a Agenda e o Foco. Não é como você põe mais compromisso na agenda, né? Levanta mais cedo, não almoça. Não é isso. É o tempo da vida, a agenda da vida e o foco da vida. É como é que você constrói esse mapa de vida. E aí vem essa pergunta prática, né? Que a gente volta nela toda hora. Como? Bom, uma descoberta nesse processo é a seguinte. Você não vai sentar, pegar uma folha de papel em branco e falar, deixa eu meditar aqui e tal, acho que é isso, né? Uma descoberta que a gente fez é que isso tem a ver com a trajetória de vida. As coisas que você fez ao longo da vida, elas te direcionam para um ponto, para um foco. Quando você põe isso numa linha e fala, nossa, eu tive nessa organização, fiz tal coisa. Nessa outra, fiz tal coisa. Nessa outra... O ponto comum entre isso é tal coisa. Eu fiz um monte de outras, mas esse aqui é o ponto comum. Então eu uso no livro a história de 2 homens, que é um filme chamado Quase Deuses. Eles foram os caras que inventaram a primeira cirurgia cardíaca do mundo. É uma história real. Né? O Dr. Blaylock e o Vivian. O Dr. Blaylock era um médico que trabalhou a vida toda com cirurgia até que alguém trouxe um caso para ele um dia. Era o caso do bebê azul, eram os bebês que morriam azulados por falta de circulação de sangue. E ele teve que se deparar com uma pergunta.
o que é impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo, mudaria a história. O Vivian era, voltando lá para a minha história de 17 anos, né, de idade, o Vivian era um homem negro que vivia nos Estados Unidos nessa época, que não podia fazer faculdade, mas o sonho dele era ser médico. Ele não conseguiu entrar na faculdade, ele foi proibido de entrar na faculdade porque a lei dizia que negro não podia fazer faculdade de medicina. Aí ele arranjou um jeito de entrar na faculdade. Ele foi ser limpador do chão. E ele foi designado para trabalhar no laboratório do Dr. Blaylock. E aí ele pedia para ficar além do horário para estudar os livros de medicina, fazer as pesquisas, etc. E ele foi o cara que ajudou o Dr. Blaylock a fazer a primeira cirurgia do coração. Caramba. Quando eu olhei a história dos dois, eu falei assim, deixa eu pesquisar mais. E aí eu comecei a pesquisar e perceber, o Dr. Blaylock era um especialista em cirurgia ao longo da vida. Aquela construção fez com que um dia ele pudesse pensar em algo que ele nunca tinha feito. O Vivian, você vai dizer, ele não era nada. Não, ele era criativo. Porque antes ele foi marceneiro, ele criou móveis incríveis. Depois ele foi um ferramenteiro, ele criou ferramentas incríveis. Ele criou as primeiras ferramentas específicas para a cirurgia do coração. Então tinha a ver com a trajetória de vida. Então como descobrir isso na sua vida pessoal? Bom, primeiro olha a sua trajetória anterior. Olha as habilidades que você tem. Eu sempre quis tocar piano. Sou um desastre. Estudei piano, mas não dá nem para filme de terror. É aquele negócio assim. Minha filha senta lá e desliza no piano. Habilidade natural. Então, a soma daquilo que você fez ao longo dos anos, das suas habilidades, dons, talentos e uma série de outras coisas, te levam a responder aquelas 3 perguntinhas básicas que são incômodas, né? De onde eu vim, quer dizer, qual é a minha trajetória, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu quero ir, qual o projeto futuro que eu tenho de vida. Então, isso é o significado de descobrir o tempo de vida, o significado do tempo de vida, da agenda de vida, a agenda estratégica de vida e o foco, que vai potencializar você no lugar que você está, ou a má notícia, que pode ser boa notícia depois, você está no lugar errado. Você tem que ir para outro lugar, descobrir quem é a sua turma, e lá você vai potencializar aquilo. Aí às vezes é uma vaquinha que ele não quer dar um chute, precipício abaixo, mas você fala, cara, dá, porque ali tem algo melhor ali, Sim. né? Você tem falado tanta coisa, Josué, aqui. Nossa, a cabeça da gente... Eu não sei você que tá ouvindo, mas a minha tá indo à distância, né? Tem uma propaganda do Futura que era sensacional, que dizia assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então o Josué, o que ele tá fazendo o tempo todo aqui é provocar você. Aí eu pego o livro do Rubem Alves, que ele diz assim, ostra feliz não faz pérola, né? Então, um livro desse sai de um incômodo, cara. Sai de algo que fala assim, eu quero ir em busca, e dói, fazer a pérola, cara. É algo que dói pra ostra, né? Você foi feliz quando você colocou o nome na sua empresa. Em visionar não existe essa palavra. Visionar, sim. Em visionar foi uma criação... E eu acho que isso tudo, a resposta tá aqui. Eu pego um cara que é criativo e sabe fazer ferramentas, eu vou falar assim, deixa eu colocar uma visão pra você. Vem aqui pra mim, vamos curar pessoas, vamos fazer algo que ninguém na humanidade faz? Vamos. Então traz esse teu conhecimento e mira pra cá. Mira pra cá, né? Fala um pouco da tua empresa e continua isso aí que tá muito legal. Acho que todo mundo precisa fazer essa soma. Bom, a Invisionar surgiu de uma crise. Minha tendência sempre foi assim, ser mais executivo. Meu perfil é mais de executivo. Então, por uns 23 anos, 23 a 25 anos da minha trajetória, desculpa, eu atuei mais como executivo de organizações. E na última organização que eu atuei, houve uma crise de liderança e a gente não conseguiu resolver ela da melhor forma, e eu entendi que era hora de parar, porque senão a gente ia destruir tudo aquilo que a gente tinha construído ao longo de 10 anos, e era muita coisa, né? Então, imagina uma organização que eu liderava que tinha 14 equipes no Brasil, equipes em 14 países do mundo, a partir do Brasil, e que tinha uma agenda, né, de viagem, de reuniões, etc. E no dia que eu pedi exoneração do meu cargo, no dia seguinte eu estava lá em casa com a agenda em branco, né, regando a grama e pensando assim, bom, o que eu faço agora? Né?
Na verdade, eu tinha um sonho desde lá de trás, que era fazer algo diferenciado para líderes, né, ou para pessoas em posição de liderança. E tinha um embrião disso já construído, tinha os livros, tinha os cursos, tinha uma opção de coisas. E eu comecei a conversar com alguns amigos e mostrar o que eu tinha, e todo mundo falava, empreenda, você precisa juntar isso aqui, precisa dar forma a isso aqui, etc. E eu me lembro que nessa época eu escrevi um outro livro que faz parte até desse tipo de tríade aqui, que chama Duras Crises, Grandes Sonhos. Eu comecei a perceber que as crises eram, na verdade, coisas muito boas, por mais que sejam doloridas. A crise te leva para a próxima etapa. E a gente tem medo de ir para a próxima etapa. A gente quer, assim, tudo muito seguro. Eu, especialmente, que sou mais perfeccionista, quero tudo certinho e tal. E naquele momento eu não tinha tudo certinho. Eu tinha uma visão. Mas não tinha uma organização para liderar. E uma coisa que veio, assim, muito forte no meu coração, dos valores que eu tenho de vida, de família, coisas que eu aprendi na minha família, na igreja, com os meus pais, com outros mentores, etc., me apontava para o seguinte: você sempre quis liderar uma empresa, agora é hora de liderar uma visão. Uhum. E existe uma grande diferença, é como você perguntou aquela hora, bom, líder e chefe. Uhum. Né? Uhum. O chefe é uma posição, é um cargo. Ele não significa que ele é um líder. Uhum. Né? Aqui a diferença era mais ou menos a mesma. Eu falei, bom, eu sempre liderei organizações, como é que eu lidero uma visão agora? Então, eu comecei a chamar pessoas que parecia que tinham a mesma visão. E comecei a expor a visão para alguns amigos. Esses amigos trouxeram seus amigos, né? E a gente começou de uma forma muito simples. Nós queremos influenciar pessoas, nós queremos capacitar líderes, queremos ajudar as organizações a saírem daquela mesmice, a irem para a próxima fase. Como é que a gente faz isso? Então, a gente começou a sistematizar isso. Alguns deles estão comigo até hoje, ajudando a criar os guias, os recursos, os treinamentos, etc. Alguns deles tinham outros empregos na época, né? Hoje eles estão tempo integral na Envisionar, mas eles abraçaram uma visão. Uhum. Então, eu tenho uma pessoa que, por exemplo, trabalhava na HSM, outra que trabalhava na HCOR, e, enfim, vários outros lugares. E a partir disso a gente falou, bom, que diferença a gente pode fazer na vida das pessoas e na vida das organizações? Então, esse é o ponto central. Uhum. Aí foi que a gente chegou na palavra envisionar. A gente tinha pensado um monte de nomes muito bonitos, etc. E num primeiro momento eu fiquei assim, não, mas envision em inglês é muito forte. Você vê essa palavra em inglês em todo lugar. E a gente falou, mas ninguém vai querer falar essa palavra, é masculino ou feminino, como é que o pessoal vai fazer e tal. E a gente falou, bom, a gente não quer fazer diferença, então a gente tem que começar sendo diferente, até pelo nome, né? E um dos significados de envisionar é exatamente incomodar. Então a gente falou, a gente é uma organização para incomodar as outras organizações, para despertar líderes que vão fazer diferença na nação. Mas não estou pensando em alguém que vai ser político, presidente, etc. Por quê? Porque a diferença começa aqui, na sala do lado aqui da carreira, na empresa... Na mesa em que ele está sentado. Que ele está sentado, numa posição de liderança ou de influência que você tenha. Uhum. Então, as pessoas que participam de todos os treinamentos, cursos, conferências ou qualquer outro tipo de coisa que a gente faz, são pessoas que realmente querem fazer diferença. A gente criou as nossas personas, né? A gente tem 4 personas que caracterizam o nosso público-alvo, e são essas pessoas que estão ou não numa posição de liderança, mas esse não é o fator principal. O fator principal é assim, você quer fazer diferença no lugar que você está? É possível. A gente tem centenas de histórias. Então nós queremos te ajudar nesse como. Né? A gente quer ajudar a despertar a visão, mas quer ajudar você nesse passo prático. Não dá para pegar na mão de todo mundo, por isso a gente cria ferramentas. Aí eu aprendi muito com os americanos. Tudo que eu quiser que se multiplique, precisa estar escrito. Precisa ser de um jeito tão fácil que uma criancinha pegue e diga, nossa, dá para eu fazer. Né? E a partir disso vai havendo a multiplicação. Então, a gente vem fazendo isso esses últimos quase 9 anos agora, né?
Tem sido incrível, a gente tem histórias coletadas e já filmadas, etc., de gente que está fazendo diferença na empresa, numa ONG, ou que criou uma organização, né? Tem uma história muito legal de uma jovem senhora em São Paulo, a Bianca, que a partir de um evento desse de despertar a visão, ela tinha um sonho. O sonho dela era ajudar mulheres na África. Ela nunca tinha ido para a África, não sabia nem como é que era, e ela começou a pesquisar e descobriu que a maior necessidade dessas mulheres era a necessidade de... não absorvente, mas alguma coisa que substituísse o absorvente, porque nem isso elas tinham. Elas usavam, nos períodos menstruais, areia, N outras coisas. Né? E ela criou uma organização, se juntou com amigos, anualmente eles fazem projetos, agora ela está criando uma empresa social lá em Klakleholm, na África, para ajudar mulheres. Mas percebe, começou ali, num encontro, num treinamento, despertou a visão, envisionou, aí depois a gente ajudou com passos práticos e hoje é um projeto que se multiplica tremendamente. Você assistiu o Código Bill Gates? Sim. Sabe, no final dizem assim, cara, mas e aí, você é quase um fracassado, tipo, os 3 projetos que você fez, teoricamente, eles não foram. Ele falou assim, e aí? Ele falou, o que importa é continuar movendo. Qual que é a tua missão? O que você é bom, né? No que você é ruim? Ele falou, cara, eu vou falar que sou bom, Bill Gates. O restante eu acho que eu sou ruim. Eu sou bom em fazer as pessoas produzirem algo que elas jamais fariam sem um tipo de liderança. É a referência que você acabou de colocar aqui, exatamente, né? Exatamente. Sabe que estava falando tudo isso e eu pensei em muitas situações, assim, até coisas que a gente escuta, né? A gente está tocando um projeto agora de comunicação com uma empresa, fazendo uma série de entrevistas, então conhecendo líderes, pessoas que se destacaram na sua carreira, enfim. E uma delas disse que foi, inclusive, depois que ela teve uma filha, né? Mas é algo que já incomodava ela há muito tempo. Ela disse que, assim, tudo que ela faz, ela se pergunta, por que eu tô fazendo isso, né? Porque a gente é uma esponja, então tudo que a gente assimila, consome, mistura agora até um pouquinho com aquilo do por que eu sigo essa pessoa, né? Então, tudo que a gente faz dentro do escritório, dentro do ambiente de trabalho, fora, com a família, no seu tempo livre, tudo que você escuta, a música, o filme que você escolhe ver ou não, tudo isso são coisas que a gente vai absorvendo e vai dando bagagem para a gente ter algum repertório para conversar sobre um assunto, para poder compartilhar alguma coisa, para poder ensinar e visionar as pessoas. Então, eu acho que um líder consciente é aquele que entende que o trabalho dele ou a missão dele é intencional. E não só o líder, acho que todas as pessoas, elas têm que entender que tudo que elas fazem precisa ser intencional. Então, eu tô aqui nesse momento agora, gravando esse podcast, eu vou ser intencional, eu vou me preparar para isso, eu tenho a intenção de comunicar alguma coisa. Então, acho que não só para a liderança, mas para as pessoas que estão começando a entender a influência delas, né? Que foi o que você disse também. Que nem todo mundo é líder, nem todo mundo vai ser líder dentro do trabalho, mas todo mundo exerce uma influência, uma liderança em algum lugar, né? Que, inclusive, um líder, ele não é... uma pessoa que é líder num lugar, ela não é líder em todos os lugares, né? Ela é líder... liderança é circunstancial. Então, às vezes, a pessoa é um excelente líder no trabalho, mas em casa... o Emerson, por exemplo, é líder aqui no trabalho, mas na casa dele, quem manda mesmo é a mulher dele. A líder lá, ela assim... Brincadeira. Bom, cada um pensa o que quiser, né? Brincadeira. Então, a gente exerce liderança em lugares distintos. Acho que parte também da maturidade de entender que isso é um processo que vai ser construído, né? Dividido. Porque às vezes, um líder não é uma pessoa solitária, né? Acho que é a pessoa que menos tem que ser solitária no... Ela precisa entender, conviver, né? Absorver também das pessoas. Conta um pouquinho disso, José. Foi bom você colocar. Que é aquele cara que fala assim, você não sabe como é estar no topo da organização, eu tô lá sozinho. Tá sozinho mesmo? Ou tá porque quer? Ou esse cara que tá sozinho tá fazendo certo, né? Eu diria que a liderança tem, talvez, momentos solitários, né? Não a solidão por solidão. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, por exemplo, o líder que é visionário, no momento que ele tem a visão, de certa forma, ele está sozinho. Ele precisa criar a comunidade da visão, ele precisa ampliar aquilo para chegar, né, no envolvimento total. Se ele fica
só para ele aquela visão, aí sim ele se torna um solitário. Ele vai ser aquele que diz, ninguém me entende, eu estou anos à frente, etc. Né? De outro lado, você... Aí é bem egoísta, né? Se for por esse lado. Exatamente. Né? De outro lado, você só fica solitário se você realmente quer. Uma coisa que eu aprendi desde cedo foi trabalhar em equipe, né? Eu tenho a tendência natural de ser perfeccionista e isso leva sempre para o lado solitário, porque eu quero desse jeito, então ninguém sabe fazer exatamente como eu. Então você tem que abrir mão disso, você tem que falar, não vai ficar do jeito que eu faria, mas vai sair, né? Tem um provérbio africano que diz mais ou menos assim, você pode ir mais longe se você for sozinho. Aliás, você pode ir mais rápido se você for sozinho. Mas você pode ir mais longe se você for junto com alguém. Acompanhado. Então, eu aprendi isso bem cedo e há um tempo atrás, eu tenho meu caderninho aqui de anotações, um dia eu parei para ter um momento de gratidão pelas equipes que eu tive na vida. Eu comecei a lembrar desde a primeira equipe, né, os vários momentos, eu falei assim, gente, eu não fiz nada na vida que não fosse através de uma equipe. Hoje é mais ou menos a mesma coisa. Você pode começar um projeto sozinho, porque você teve a visão. É difícil, e aí é que existem esses momentos solitários, porque você fala assim, nossa, mas ninguém enxergou isso aqui ainda que eu estou enxergando, então o líder acaba sofrendo um pouco por isso, né? Mas imediatamente você tem que dizer, bom, quem é que poderia andar comigo? Quem é que poderia abraçar essa visão? E aí, a partir disso, você vai encontrando as pessoas que são tão apaixonadas quanto você, e chega uma hora que eu sempre brinco com o pessoal no escritório, que eu quero, tá tomando suco de laranja, né, assistindo Netflix e o pessoal trabalhando. Quer dizer, o meu papel é não fazer nada, entre aspas. O meu papel é ser o estrategista, é ser o visionário, é puxando aqueles que querem também chegar no mesmo lugar. E para isso tem uma outra barreirazinha aí bem difícil para os líderes, que é delegar, né? Então, se você não sabe delegar, você vai se tornar um solitário e ninguém vai querer trabalhar com você, porque você é o centralizador ou manda-chuva, etc. Então, eu adotei 2 princípios de equipe, né, para mim. O primeiro é que eu quero gente melhor do que eu. Eu sou bom só em uma coisa. O resto, eu sou um fracasso. Então, eu preciso de gente boa em todas as outras áreas que eu não sou bom. Segundo, eu preciso de gente diferente de mim, porque vocês não aguentariam 6 Josués na mesma sala, entendeu? O CEO da XP Investimentos disse assim, numa frase, ele falou assim, a minha grande virtude, o ápice de coisas que eu atingi foi dividir meu sonho com pessoas melhores que eu, né? Então, eu acho que essa é a grande função do líder. É uma empatia de cá e de lá para dizer assim, por que é que eu quero te seguir? Volta naquela tua pergunta, né? Por que alguém me seguiria? É por isso. Você mostra as tuas vulnerabilidades ali, o cara fala, eu sei que ele também erra. Eu também erro, mas vamos lá, vamos para esse mesmo lugar aqui, que eu acho que é o lugar que a gente... Vambora, então vambora. Para você ver como as coisas se conectam, né? O Mário Sérgio Cortella diz que o líder é aquele que inspira a obra nas pessoas, né? Então, a obra, pode ser a obra, o propósito, o sentido. Então, o líder é aquela pessoa que tem a capacidade de inspirar isso nos outros. Esse é um líder. E, ao mesmo tempo, para essa pessoa ser um líder e ter capacidade de fazer isso com outras pessoas, ela precisa ter vivências, ter tido experiências e pessoas que já também inspiraram a obra nela, o propósito dela, né? Tem até uma reflexão que eu acho que vale muito, assim, que a gente precisa fazer independente, assim, no trabalho, na vida pessoal, é assim, quem são as pessoas, os líderes que você admira? Não só aqueles que você segue, mas quem são aquelas, se você pudesse pensar, sei lá, de 3 a 5 pessoas que você admira. O que essas pessoas têm em comum ali? Porque, querendo ou não, você vai se tornando cada vez mais parecida com elas, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão do que veio antes de quem a gente é hoje também, né? O que a gente tem consumido, né? Realmente antes. E acho que uma observação interessante aí é que, normalmente, as pessoas, independente de estar numa posição de liderança, elas se sentem sozinhas. Ou elas vão contratar um coaching para ajudá-las, ou elas vão no terapeuta. Não tem nenhum problema com tudo isso. Tudo isso é parte da vida, ajuda. Eu mesmo já tive também esses momentos, etc. Mas você precisa pedir ajuda de alguém que te inspire. Por isso, eu gosto de usar a expressão mentor, porque é alguém que pode caminhar junto com você.
Né? Não tenha medo disso. Né? Peça ajuda para alguém, pergunte se ela pode caminhar com você, mas tem que ser alguém que vai esticar o seu elástico. Não é alguém que está no mesmo nível, é alguém que vai realmente virar você no avesso. Não é um parça. Não pode ser o parça. Não. Parça não vai. Você sabe que eu tive a felicidade de ter a minha mãe uma dessas pessoas. Nunca facilitou a vida pra mim, até depois de velha. Então, eu chego às vezes com ela com alguns problemas de trabalho, ela fala, só que você vai traduzir pra mim, entendeu? Porque essas coisas que você faz eu não vou entender, mas fale pra mim na linguagem que eu entendo isso. Mãe, a decisão que eu tenho que tomar é essa. Ela falou, opa, por aí então, vamos embora. Vamos discutir a respeito do tema, né? Eu acho que quando a gente encontra essas pessoas, cara, é um tesouro, né? Sim. É um tesouro, né? E talvez você não precise ter só um, porque uma pessoa exatamente. é boa numa área. Mas você pode ter 3 ou 4. Tem uma pessoa que trabalha mais o aspecto de liderança, o outro trabalha mais o aspecto relacional ou o aspecto familiar. Enfim, veja quais são as vulnerabilidades que você tem ou as áreas mais necessárias para serem trabalhadas e busque pessoas nessa área. Né? O Maquiavel, no livro O Príncipe, diz, né, que o príncipe ou o líder é aquele que junta a virtude com a oportunidade. Então, é aquele que tem já a virtude da liderança, né? Ele tem aquilo já no sangue dele, não que seja um dom porque venha pronto, que já nasceu já pronto para ser usado e no ápice de toda a sua capacidade, mas ele tem uma virtude, a virtude da liderança, e usa as oportunidades para provocar isso nas pessoas. Né? Você acha que é uma virtude? A liderança? Bom, essa aí é outro podcast. Né? Não, mas é porque pela linha de pensamento do Josué, eu diria que não. Eu acho que dá para preparar algo. Já que todos são influenciadores, eu posso criar um método e tentar usar o máximo disso, né? Eu acredito o seguinte, eu já vi muito dessa discussão se líder é nato ou é feito, se é virtude ou não é e tal. Eu creio que não é um ou outro, é um e outro. Eu já vi pessoas que têm uma virtude natural, né? Esses dias até em casa a gente estava brincando. Uma das nossas netas, líder nata. No Natal tinha meia dúzia de crianças, estavam ensaiando lá um jeito de apresentar alguma coisa na festa de Natal da nossa família. Tava uma bagunça, ela chegou lá, botou ordem, todo mundo, você vai fazer isso, aquilo lá. E se vocês não fizerem, eu vou chamar minha avó que vai, né? Ela, obviamente, vai precisar de lapidação ao longo da vida, né? Porque o líder natural, se ele deixa isso, vamos dizer, subir na cabeça, pode ser um desastre. Ele vira um chefe rapidinho. Exatamente. Ou um ditador. Né? E tem outras pessoas que vão se despontando naturalmente. É por isso que eu usei a expressão, você quer fazer diferença no lugar que você está? Você quer gerar transformação no lugar que você está? Se você tem esse incômodo, naturalmente você vai exercer liderança. E aí você precisa buscar ferramentas, precisa buscar ajuda, mentores, treinamento, etc. Daqui 10 anos, você vai estar num outro ponto. Eu lembrei de uma outra historinha. Eu dei aula há alguns anos em São Paulo na área de administração, RH, etc., na faculdade. Era mais assim um hobby mesmo, 2 noites por semana para arejar e tal. Né? E eu me lembro um dia eu perguntei para os alunos qual era o sonho deles. E depois de umas 2 ou 3 respostas daquelas óbvias, meu sonho é me formar, ser diretor de uma empresa, comprar casa de praia, levantou um rapaz que era motoboy. Falou assim, professor, meu sonho é chegar em casa vivo hoje à noite. Porque todo dia quando eu saio, morre 4 motoboys por dia. Né? Aquilo me chocou todo mundo, mas imediatamente eu pensei um pouquinho para dar uma resposta para aquele rapaz. Eu falei assim, olha, não importa onde você está hoje. O que importa é onde você vai estar daqui 10 anos. O seu sonho hoje pode ser voltar para casa vivo, mas pensa além dele. Aumenta um pouquinho aí. Exatamente. O que você... Não tem nenhum problema você ser um motoboy hoje e tal, porque você precisa pagar suas contas, sobreviver, o seu Uber, né? Mas que passos você está dando, por menores que sejam, para daqui 10 anos você não estar nesse lugar. Então, acho que uma questão nas organizações como um todo, nas empresas, as pessoas às vezes se acomodam ali. Né? É o que eu chamo de profissional 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 30 vezes, continua sendo 1. Tem muita gente que tem 1 ano de vida profissional multiplicado 30 vezes. Vai ser sempre 1.
Então a questão é como é que você vai para o 2, para o 3 e chega no 30. Né? Se você não tiver esse senso de direção e de missão, daqui 30 anos você vai ser 1 × 1 ainda. A gente está com a sala nova aqui, para quem está vendo a gente pelo YouTube, e tem vários nomes aqui, Josué, e a gente já citou alguns desses, né? E o Viktor Frankl disse assim, o homem pode suportar tudo menos a falta de um sentido, é o que você acabou de dizer. Cara, se você não sabe para onde você está indo, complicou, porque qualquer coisa vai servir, né? Qualquer coisa é sim, você não vai saber dizer não para nada, você não vai saber direcionar a tua vida, você não vai saber construir uma caminhada que você deseja para te tirar de uma situação, às vezes, que não é a que você quer estar. Pô, você não quer estar lá, então onde você quer estar? Começa a planejar isso, né? O Viktor Frankl tem uma outra frase muito interessante que eu até uso nos nossos materiais, que é algo mais ou menos assim, a missão de qualquer pessoa está dentro dela, esperando para ser realizada. Eu não sou capaz de chegar para você e falar, agora a sua missão é essa, nem para você. Já está lá dentro. A questão é se você quer despertar isso. Senão ela vai ficar acomodada lá a vida inteira. Né? E tem muita gente que leva sonhos para o cemitério, né? E lá eles não vão florescer. Sabe que a gente vai falar do futuro do trabalho, né? E o futuro do trabalho tem muitas profissões que vão se extinguir, mas o psicanalista não vai. É uma das assim que está lá, mas assim, é o último. Você fala assim, vai acabar? Porque a máquina não vai despertar isso aí. Não estou falando que o psicanalista é o único que consegue fazer isso, mas ele acho que é um cara que faz boas perguntas, né? Ele te bota na parede, ele te incomoda pra caramba, a ponto de você falar, caramba, ele vai tentar reavivar isso que tá dentro, fala, meu amigo, sai daqui, vai colocar. Não só ele, né? Você colocou, eu queria, tem 2 pontos, José, a conversa tá boa demais, cara, não dá pra acabar assim, né? E não vai. Você fez uma vez uma apresentação falando da história de José e você viu como é que você trabalha, como é que você lapida essa questão não da liderança, do líder, né? Tem um livro, e se você escrever um livro, como é o nome desse livro? É o Duras Crises, Grandes Sonhos. Duras Crises, Grandes Sonhos. Cara, eu não esqueço disso, dessa apresentação, porque ali tem o trabalho, todo mundo pode influenciar. E tem pessoas que são privilegiadas com as provocações às boas, como no caso dele, ficar 12 anos, né? Preso injustamente. É um cara que não ser reconhecido, José, né? Não ser reconhecido pela habilidade que ele carregava. E no caso ali, Deus trabalhando na vida desse cara, dizendo assim, meu amigo, segura a onda aí, que eu preciso fazer isso com você para você não ser o metidinho que acha que seus irmãos vão se rebaixar. Esse é um ponto interessante. E porque eu queria que você fizesse uma amarração final, Josué, dizendo assim, como é que quem está ouvindo agora, se ele está dirigindo um Uber e ele é motorista de Uber, ou se ele está numa mesa, ou se ele está num posto de trabalho, numa linha de operação, como é ser esse influenciador? Como que é? É difícil, né? Se todo mundo está esperando, se o Josué vai falar assim, vou te dar 3 passos para resolver tua vida. Meu amigo, se ele tivesse isso, ele tinha resolvido a questão da humanidade. Mas eu queria que você fizesse uma amarração dizendo como é que você vai ser influente, o que você precisa ter de recurso para isso, né? E aí dá essa mensagem para todos. Tá, joia. Difícil, né? Mas vamos tentar resumir aqui. Eu diria que talvez uma primeira coisa é você querer aprender. No caso da história de José que você mencionou, né? José viveu 3.600 anos atrás no Egito, filho de uma família abastada. Ele tinha um sonho de futuro, mas tudo começou a dar errado e parece que a vida dele foi precipício abaixo, né? Então foi traído, foi passado para trás, foi esquecido, se tornou escravo naquela época, foi preso injustamente, etc. Mas é interessante observar nessa trajetória dele que em cada etapa ele aprendeu alguma coisa para aquilo que ele faria no futuro. Ele se tornou o governador do Egito, foi o cara que ajudou a salvar pelo menos 5 milhões de pessoas na época, né? Quando você vê, vou pegar só um exemplo para ilustrar, ele foi vendido como escravo, se tornou escravo. Você fala, bom, aí acabou a minha carreira, acabou a vida, né? Talvez o motorista de Uber hoje se sinta um escravo, talvez o motoboy se sinta um escravo, está sendo explorado por todo mundo e fala, nunca vou sair disso aqui. O que José aprendeu disso para quando ele se tornou governador? Quando ele se tornou governador, houve fome, as pessoas usaram todo o dinheiro que tinham para comprar comida e depois chegaram para o governador e para o faraó na época e pediram para que elas se tornassem escravas, porque elas já tinham vendido tudo e não tinham mais nada
nem para comprar comida. Vivendo a minha vida aqui agora. Exatamente. A posse dela. O que José diz? Porque eu fui escravo, eu sei exatamente o que você está sentindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar semente para plantar, você vai, planta, colhe, 20% fica para o faraó, 80% volta para você reconstruir sua vida. Se ele não tivesse aprendido a lição do que é ser escravo, ele diria assim como governador, agora vou comprar todo mundo para mim como escravo, vou assumir todo mundo como escravo, vou tirar o couro de vocês. Então eu diria, a primeira coisa é aprender. Cada etapa da sua vida, sejam coisas boas, sejam coisas difíceis, sejam crises, sempre tem um aprendizado para você levar para a próxima etapa e juntar na trajetória. A segunda coisa que você já mencionou é faça perguntas. Faça perguntas incômodas. Peça para as pessoas fazerem perguntas incômodas com você. Vai ter sempre um monte de gente, se você é um líder, por exemplo, um chefe e tal, que vai dizer, que bom, né? Os bajuladores ou qualquer coisa desse tipo. Dê preferência para as pessoas que não se impressionam com você, que vão fazer perguntas incômodas e que vão te ajudar a ir para a próxima etapa. E essas duas coisas podem levar a uma terceira, que é você se reinventar. Quando eu olho para a minha própria trajetória, eu tive várias guinadas de vida, né, que não estavam planejadas, que eu nem tinha pensado. E quando você tem um momento de quebra ou de guinada na vida, ela proporciona dois tipos de pessoas, ela gera dois tipos de pessoas. Aqueles que aprenderam e vão em frente, e os que ficaram amargurados e vão ficar o resto da vida murmurando. Então, tenha a palavra reinvenção, que foi uma palavra que eu aprendi muito com um dos meus mentores. Reinvente-se sempre. Se existe uma palavra hoje no meio das mudanças que a gente vive, que é crucial, é essa, reinvenção. Reinvente sua carreira, reinvente seu casamento. Eu tenho um amigo que diz que ele é casado 4 vezes com a mesma esposa, né? Porque são fases diferentes de vida. Reinvente os relacionamentos, repense o que você estudou, né? Eu tenho uma amiga que está com 58 anos de vida e foi para a faculdade de psicologia agora. Porque ela falou assim, realmente era isso que eu queria fazer. As outras 2 que eu fiz foi, né, para criar os filhos, pagar as contas agora. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem essas possibilidades. Então, tudo isso leva você a pensar assim, bom, qual é o alinhamento disso em termos de futuro? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Né? Eu nunca me esqueço de uma organização que eu participei de um treinamento chamado Instituto Haggai, e o fundador, o Dr. John Haggai, na época, ele tinha 77 anos. E ele fez uma palestra para a gente falando sobre os sonhos dele para os próximos 20 anos. Eu tinha 40 anos na época. Quando eu ouvi, falei assim, bom, ele tem 77, está falando dos planos para mais 20, então significa que ele vai chegar aos 97. E ele queria Mas fazer... Ele é japonês, né? Ele é libanês. Queria falar que se fosse japonês... Naturalizado ia americano. Bom, para encurtar a história, o Dr. Haggai tem hoje 95 anos. Está vivo ainda. Isso foi há 18 anos atrás. E ele deve ter planejado uns 10. E se ele não tivesse feito um planejamento, né? De 20 anos naquela época, né? Hoje, o que ele estaria vivendo? Né? Eu tinha um outro mentor que dizia assim, se eu parar de aprender hoje, eu morro amanhã. Pode ser que eu vou ser enterrado só daqui 20 anos, mas eu vou estar morto. É isso aí. Então, o aprender, o fazer perguntas e o se reinventar te leva para o foco, te leva para o senso de missão de vida, para o que você vai dizer sim. E isso não é uma coisa egoísta, que você está olhando para você. Por quê? Porque aquilo que você quer fazer vai impactar as pessoas que estão do seu lado. Talvez as pessoas que você lidera na sua empresa, talvez a sua empresa, talvez uma empresa que você vai criar, talvez uma ONG, talvez um projeto, talvez sua família. Alguma coisa vai acontecer, né? Desde que você tenha um senso de missão muito claro. Deixa eu dar um último exemplo sobre foco, que eu gosto de usar sempre. O foco é mais ou menos que se você pegar essa folha de papel aqui em branco, colocar ali no sol, né? Esse solzinho aqui de Indaiatuba, janeiro, assim. Se você deixar essa folha um mês lá, o que vai acontecer? Amarelar. Mas se você pegar uma lupa e colocar entre o sol e a folha de papel, o que vai acontecer? Incendiar, vai pegar fogo.
O foco é isso, é quando você coloca toda a energia num lugar. E eu diria que, parafraseando uma amiga minha que diz assim, a nossa vida não foi feita para amarelar, ela foi feita para causar incêndio. Então você só causa incêndio se você foca toda a sua energia, senso de direção, missão para um ponto e diz, eu vou fazer diferença nisso. Se você não tiver foco, você vai só amarelar, né? E dá um sentido duplo aí, né? Dúbio e duplo, né? De amarelar, né? Que isso. Nossa. Josué, você está dando uma ideia. Nós vamos fazer uma série que chama Profissionais do... como que a gente vai entender o trabalho agora no futuro, né? E você está dizendo algumas soft skills aqui que ou o cara carrega isso de agora em diante, ou tudo que ele se pauta, ele se alicerça, eu sei isso, tudo muda tão rápido que não vai dar tempo. Reinventar. Romanos 12:2, né? Não se contenta com o que você sabe, não. Renova a tua mente aí, meu amigo. Corre atrás. Mesmo porque tudo que você já sabe é repetição, né? Você já sabe. Se você for viver do que você já sabe, você vai viver uma vida repetindo. Ó, o Josué, por meio da Envisionar Consultoria, vocês lideram, você está à frente junto com os americanos do Global Leadership Summit. É um evento é o maior evento de liderança do mundo, né? Exato. Cento e quantos países hoje? 135 países. 135 países. Eu tive a oportunidade de participar de 2, que foi o de 2018 e o 2019, né? Incrível. Infelizmente eu não fui para Chicago, mas não tem problema. Com a tecnologia, o que vocês fazem, a Envisionar traduz isso aqui para um monte de lugares, né? A gente, com esse podcast aqui, a gente conseguiu cupom de desconto. Cupom de desconto para isso, se eu não me engano, é Carreira 10. Carreira 10. Nós vamos escrever certo. Você que está no YouTube, vai ter na descrição aqui. Você que está nos ouvindo agora, se você tiver qualquer dúvida, você vai entrar também no site da Carreira, vá nesse podcast específico, ou se não, você vai no site envisionar.com/loja. Lá você vai encontrar palestras do Summit. Aí você entra em qualquer uma delas, é um compilado de palestras. Esse ano teve alguns nomes específicos, inclusive um deles que é bem conhecido, está no Discovery, como é o nome dele? O Bear Grylls. Exatamente, ele estava palestrando. Palestrantes de vários locais, de conhecimentos distintos, né? Outra coisa legal tem também para capacitar a liderança, né? Para preparar, às vezes, uma equipe para algum assunto específico, tem trilhas de capacitação também, né? Então, eles selecionam palestras desse summit para desenvolver um tema específico, né? Explica um pouquinho melhor para a gente isso daí. Bom, o Summit é uma conferência de liderança que acontece em Chicago uma vez por ano e depois ela é retransmitida, né, ou replicada através de videoconferência nesses 135 países. Mais ou menos 500 mil de pessoas participam no mundo todo. E você pode ter acesso do conteúdo do Summit, que é esse que foi mencionado agora, através do site da Envisionar. E lá você tem não só as palestras que você pode acessar, como as trilhas de liderança. Então, eu ia fazer uma conexão disso com esse como muito simples que você pode começar amanhã, segunda-feira, no seu trabalho. Você quer influenciar a sua equipe? Você adquire esse kit de palestras do Summit. Lá você tem roteiros, quero trabalhar o tema relacionamentos na equipe. Então você assiste a palestra 3, a 5 e a 8, junto com a sua equipe. Depois você tem o roteiro para discutir as perguntas incômodas. Bom, como é que nós estamos nisso aqui? O que nós precisamos fazer para melhorar, etc. E além disso você tem cerca de 12 ou 13 roteiros de temas diferentes, usando as mesmas palestras em configurações diferentes. Tá? Então, é uma coisa muito simples e prática que você pode começar a usar semana que vem para influenciar a sua equipe. E, além disso, você pode, através do site, ver os locais no Brasil, são 70 locais que replicam o Summit, e participar de um dos Leadership Summit no Brasil ou ir a Chicago, né, sempre no início de agosto. E a participação desses eventos também é muito legal porque vocês desenvolvem toda uma atmosfera para aprendizado, para compartilhamento, tem um material específico criado, né, um material didático específico. O Summit, um diferencial dele, do Leadership Summit, é que existe um storytelling por trás. Não é um conjunto de palestras que alguém fala assim, gostei gostei do fulano, vamos pôr o ciclano e põe esse, põe aquele. Não, tudo é pensado durante um ano.
é escrita uma storytelling por trás. Bom, o que a gente quer transmitir? Quais são as necessidades hoje das organizações? É uma conferência que traz gente dos diversos setores. Então, tem gente de multinacionais, gente de ONGs, gente da área educacional, justiça, governo, etc. E histórias reais de gente que está fazendo diferença no mundo. E, além disso, existe a facilitação, ou seja, depois de cada palestra, você não vai assim, agora vamos para o coffee break ou vamos para a próxima palestra. Não, tem um tempo de processamento para você responder, bom, e aí? Qual é a minha grande visão? O que isso está mexendo comigo? O que eu vou fazer com isso? Para ao final desses 2 dias, você sair de lá também muito bem direcionado para poder influenciar outros. Sim. Eu sou suspeito de dizer, mas o time ao qual eu trabalho, estou à frente, participou ano passado do Summit, todos foram. Sim. De 2018 eu pude compartilhar aqui. Foi incrível, acho que as lições que a gente traz. Quer saber? O time fica muito mais crítico, mas isso é excelente. A gente fez um repertório pro Emerson também. Assista essa. Emerson, eu quero que você foque nisso, aquilo. Daí você fala, caramba, as pessoas vão te cobrar, mas que bom, porque é difícil você trabalhar com quem você tem que empurrar. É legal com aquele que você tem que falar assim, segura um pouco, vai embora, né? Outra coisa legal também, no site da Envisionar tem todos os seus livros, né? Isso, esses livros que o Josué citou aqui também, eles estão lá em visionar.com, você pode entrar. Depois o Josué vai escrever alguns outros também, você queria indicar alguns livros, né? Inclusive os 6Ds, eu acho que foi um livro que você comentou. Esse eu não sei se está na Envisionar, né? Não, esse não, mas no Amazon você acha, né? Eu recomendo especialmente para pessoal que trabalha diretamente com RH, é uma das pérolas, chama 6Ds, que é um estudo que foi feito por mais de 20 anos, através de alguns pesquisadores, quebrando aquela teoria de que, bom, teve crise financeira, vamos cortar treinamento, cortar a verba do RH, etc. Eles mostram que treinamento gera resultado. E eles dão alguns passos, alguns processos bem práticos de como o treinamento da sua empresa deve gerar resultado. Não é o treinamento só para encher a grade lá ou gastar a verba ou coisa desse tipo. Você pode medir ao final que ele vai gerar resultado. Então, para todo mundo que está aí atuando de alguma forma no RH, eu recomendo esse livro. Legal. E você também mencionou intencionalidade. Tem um livro no site da Envisionar, do John Maxwell, é um dos últimos livros dele, que fala sobre como ter uma vida intencional. Para mim, é um dos melhores livros que o John Maxwell já escreveu. Ele é uma referência de liderança globalmente, né, nas empresas, um dos autores mais indicados pelo New York Times. Esse livro faz toda a diferença, sabe? De como você pode ter essa vida intencional. E esse Tempo, Agenda e Foco também está lá. Vale a pena dar uma olhada no site deles. Tem muita coisa. Na vida não existe assim. Se você for procurar uma resposta, assim, tem alguma coisa que me dá 5 passos para resolver? Não tem. Você vai ter que colher muita coisa, você vai ter que se reinventar, vai ter que ler muita coisa. O objetivo com essa conversa foi essa. Josué, muito obrigado. Eu que agradeço. Essa parceria e você compartilhar essa tua vivência, né? Eu tenho a oportunidade de experimentar um pouco disso em outros momentos, e isso é incrível também. Eu agradeço a tua presença, você provocou um negócio bem legal. A gente vai falar sobre o futuro do trabalho aqui, você vai ser convidado de novo, se prepara aí. A agenda do Josué é bem competitiva. Sabe, é difícil, mas ele vai ter que dar um jeito pra gente. E um último recado, antes de você finalizar, é que esse tema de planejamento e liderança é um dos temas também no nosso EAD, né? Do primeiro EAD que a Carreira Miller vai lançar agora nesse ano, né? No primeiro semestre aí, então... vamos fomentar essa discussão, porque eu acho que o RH, o time de remuneração, precisa estar muito preparado para se planejar e para entender e capacitar a liderança. Isso. E eu diria que o time de RH é aquele que pode fazer toda a diferença na organização como um todo, porque ele pode fomentar e ser essa semente multiplicadora, né? É isso aí. É uma área incrível. Não à toa eu saí... Eu sou oriundo do marketing, mas eu falei, não, mas dá para ter muito marketing dentro do RH e é o que eu tenho visto nos últimos quase 7 anos, na verdade, já que eu tô aqui. Josué, muito obrigado, foi um prazer ter você com a gente. Você que está nos vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever aí, dá um like pra gente ver se o conteúdo tá legal, se é isso que você curtiu. Você que tá no Spotify, no Deezer, você tá no trânsito aí, muito obrigado por tua presença aqui com a gente agora. E é isso aí, valeu, até mais. Obrigada.